Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 23, capítulo 4, vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você consegue imaginar o que é esse vale da sombra da morte? Pela forma que o salmista escreveu, imagina-se que é um lugar terrível, né? Porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Então é um lugar que provavelmente causa medo. Mas ele diz que não teme porque Deus estava com ele, Jesus estava com ele. De acordo com a ciência, o vale da sombra da morte, ele se refere a um penhasco rochoso, íngreme, que com encostas quase que verticais, que dificilmente consegue se andar duas pessoas, uma lado a lado com a outra. É um lugar, digamos assim, solitário. Era difícil passar por aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar que colocava a vida em risco. Então, quando o salmista está dizendo assim, que ele estava passando pelo vale da sombra da morte, ainda que ele passasse, ele não temeria, porque ele sabia que a vida dele, ao passar por aquele lugar, estava em risco, né? Era um lugar ameaçador, mas ele não temia, porque o Senhor estava com ele, né? E aí a gente consegue entender através disso que Deus, ele é o nosso passaporte, ele era o passaporte do salmista, ele é o nosso passaporte para passarmos pelo vale, né? O que são os vales da nossa vida? Os vales da nossa vida são problemas que afligem a nossa alma, são momentos de solidão, momentos de angústia, momentos de depressão, são as ansiedades, né? A gente também ouve falar em deserto. Deserto, ele tem mais relação com as aflições da nossa carne, né? Com as nossas escassez, com as dificuldades mais voltadas pelo que a nossa carnalidade sofre. Já quando a gente fala em vale, a gente está falando muito mais com relação aos sofrimentos da nossa alma, né? E o Senhor estar com o salmista era o passaporte, a segurança, a proteção de que ele iria passar por aquele lugar tão desafiador. Quantos momentos nós não passamos na nossa vida por vales? Lugar onde a gente olha e ninguém está conosco, não tem ninguém. Parece que ninguém pode fazer nada por nós, ninguém pode nos socorrer, né? Muitas vezes a gente até espera das pessoas, mas elas não têm acesso a essa ajuda, porque é um vale, ali só cabe você, só cabe eu, né? Muitas vezes nós questionamos até mesmo por que a gente está passando por essa situação. Mas eu queria dizer para você que é um lugar de passagem. Se você está passando por um vale, é porque você está caminhando para um determinado lugar, né? Você tem um alvo de chegar a algum lugar. Só que passar pelo vale é desanimador. Por quê? Porque é cansativo, é solitário, é difícil. Só que o vale, ele não nos dá condições como o deserto nos dá. Porque no deserto, eu consigo descansar, eu consigo dormir e eu não corro risco de vida. Já no vale, se eu pestanejar, se eu bobear, eu corro risco de vida, porque é uma subida íngreme e perigosa. Então, no vale, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa manter a nossa constância, a nossa vigilância em Deus. E no vale só cabe você e Deus. Ele está com você ali, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa da ajuda do Senhor para passar pelo vale. Não importa se o seu vale é uma doença, uma depressão, não importa se seu vale algo assim que aos teus olhos é algo impossível, intransponível, não importa. O segredo é quem está com você no vale, né? E no vale cabe somente Deus. Porque as pessoas, elas podem te ajudar à distância, mas elas não podem. Quando você tem fome, se você pede água, provavelmente alguém vai te oferecer água. Mas quando as nossas aflições são a nível de espírito, a nível de alma, somente quem pode nos socorrer é o Senhor, né? E como você está numa caminhada, você está num trajeto, ainda que difícil, existe um propósito, existe um lugar para onde você chegar, onde você irá chegar. E esse lugar, muitas vezes, diz referência aos processos, aos planos que Deus tem para a sua vida. Aquele lugar que Ele falou que você chegaria, aquele lugar que você planejou, é só um lugar de passagem, é só um momento, vai passar esse momento.
pronto. E quando você conseguir passar, quando você estiver lá, né, após o vale, quando você estiver de frente com pastos verdejantes, quando você estiver de frente a caminhos tranquilos, quando você estiver lá na onde Deus determinou que você vai chegar, quando você estiver lá, você vai dizer assim: ainda bem que eu não desisti, e que o Senhor foi comigo, porque Ele é conosco em todo o tempo. O Senhor é conosco em todo o tempo, no vale, no deserto, em todas as situações, mas em situação de vale, somente o Senhor é aquele que nos conduz, Ele é a nossa segurança, Ele nos protege no vale, Ele é o nosso passaporte, é aquele que caminha junto conosco e muitas vezes nos carrega no colo para passar por Ele. Então eu queria te convidar nessa manhã a fazer uma análise da sua vida. Se você tem passado por vales e você está perdido e não sabe aonde encontrar resposta, não sabe o que fazer, se sente sozinho, se sente solitário, que ninguém está te ajudando, eu quero te liberar uma palavra para você. Você não está sozinho, o Senhor está contigo, Ele está te direcionando por esse vale. Tenha certeza que é só um momento, é um lugar de passagem, amém? Recebe essa palavra no nome de Jesus.